Olá pessoal, boa tarde. Vamos voltar aqui para a nossa pequena aula de administrativo. Hoje eu vou falar com você sobre alguns princípios setoriais do serviço público, né? Esses princípios, eles não guardam relação com aqueles princípios do artigo 37 da Constituição Federal, mas são, na verdade, são princípios acessórios, princípios, como o nome diz, setoriais, dentro do serviço público, né? Eu já começo aqui falando com você pelo princípio, aliás, eu vou até te passar aqui quais são os princípios, depois você vai pesquisar na doutrina, pesquisar na internet, você achar tudo isso. São 14 princípios, né? Adequação, obrigatoriedade, atualização, modernidade ou adaptabilidade, universalidade ou generalidade, modicidade das tarifas, né? Transparência, utilidade, igualdade, motivação, controle, regularidade, eficiência e segurança. Esses são os princípios, né? Princípios setoriais. Começando pelo artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987. Você já leu essa lei? Todo concurseiro tem que decorar essa lei. A 8987/95. Deu para dizer essa lei. É importante, né? Então, princípio da adequação. Serviço público é o que satisfaz as seguintes condições. O serviço público precisa satisfazer essas seguintes condições: regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas, né? Será que temos um serviço público com este modelo, com essa radiografia, né? Tendência é de que tenhamos sim, né? Ou já houve uma mudança. Então estou olhando aqui, ó, com a evolução dos tempos, né? Houve um enxugamento da máquina e, consequentemente, né, um novo modelo de Estado está surgindo, né, com novas mentalidades, novas tarefas, digamos assim, até por conta da tecnologia, tudo muda. Eu te falo porque eu faço parte do Poder Judiciário, eu convivi com o Judiciário, né, em suas diversas etapas. Hoje temos o direito digital, né, que é o processo judicial eletrônico. Houve uma mudança, né? Uma mudança muito grande no Poder Judiciário, né? Em todo o âmbito da justiça, né? Todos os primeiro e segundo graus. Então, houve uma modernização, assim, fantástica, né? Então é isso. Então, vamos estudar agora esses princípios, dar uma lidinha. Aqui eu estou fazendo para você só um resumo. Então você precisa, aí é com você. Eu falo para você que, resumidamente, você dê continuidade, tá bom? Falando sobre o princípio da adequação, né? Agora vamos descendo aqui mais um pouquinho, adequação. Só para lembrar para você que temos aí os princípios constitucionais. Quais são? Né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios, né, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. E aqui estamos falando mais dessa lei 89, né, acabei de falar para você aqui, né, da lei 8987/95. Eu peço que você dê uma lida nessa lei. Essa lei é importante, especialmente para quem está estudando no concurso, né? E agora, eu falei para você agora sobre o princípio da adequação, beleza? Falei sobre uma série de condições que o serviço tem que cumprir, né? E esperamos que ele cumpra, né, todas essas condições. Já temos um serviço público bastante já
evoluído, digamos assim, né? Eu trouxe aqui uma outra observação, né? Em termos do princípio da adequação, é de se observar que o verdadeiro princípio geral da prestação dos serviços públicos, né, impõe à administração, bem como seus delegados privados, o dever de prestar o serviço de modo exigido pela legislação e pelo contrato, e não segundo critérios de preferências do prestador. Então, o serviço público ele tem que ser cumprido conforme a exigência da lei, mesmo que serviços delegados através de licitação, né, o contratado deve submeter também às exigências legais. Muito bom esse princípio, né? E temos já na sequência o princípio da obrigatoriedade, outro princípio importante, né? O Estado tem o dever jurídico de promover a prestação do serviço público, não sendo prestação uma simples faculdade, né, discricionária. Então, o serviço público é uma obrigatoriedade. O cidadão ele tem direito a uma efetiva prestação do serviço público, né? Na verdade, nós não estamos prestando favor, é um dever do Estado a prestação do serviço público, e uma prestação do serviço público efetiva, com transparência, né? Então, esse é o princípio da obrigatoriedade. Leia lá, peço que você leia esse princípio, releia umas 2 vezes, né? Quem está de concurso tem que assimilar muito bem. Agora vamos lá para o princípio da atualização, modernidade ou adaptabilidade. Então, está vendo aqui, ó, em relação a esse princípio da atualização, eu estou vendo um artigo aqui, com a evolução dos tempos, bem como a partir do enxugamento da máquina, vem surgindo um novo modelo de Estado, né, que com uma nova nomenclatura, digamos assim. Estamos falando de um estado digital, né? Um ambiente digital. Estamos aqui, na verdade o papel já não existe mais no nosso meio. E será que isso ajuda ou isso atrapalha? Um estado moderno, um estado enxuto, depende. O Poder Judiciário brasileiro, ele vem com a modernização através do PJE, só que ele não estava preparado para essa nova etapa. Na verdade, está havendo um represamento de processos por conta da velocidade com o sistema. Então, o Judiciário não está preparado para receber o PJE, né? Mas é isso, houve já essa evolução. Hoje temos uma figura muito importante no Poder Judiciário, que é o balcão virtual. Você que depende do Judiciário, procure um balcão virtual. Princípio da atualização. O que diz o princípio da atualização, modernidade ou adaptabilidade? Outro princípio muito importante, muito interessante, né? O que diz? O modelo empregado pelo serviço público na prestação de serviços públicos, embora não deva ser a mais avançada disponível ou possível, precisa mostrar compatível com o estágio de desenvolvimento tecnológico vigente na época da sua prestação. O Estado ele precisa se adaptar à nova realidade e prestar um serviço público adequado, né? Eu trouxe mais aqui embaixo, em termos práticos, o que diz o princípio em termos práticos, né? Isso aqui é até meio chulo, mas a doutrina traz esse exemplo, né? Em termos práticos, o princípio proíbe o retrocesso da técnica do serviço público. Por exemplo, o transporte de passageiro por bonde ou tração animal. Claro, isso não vai acontecer, mas é um exemplo ilustrativo de como o serviço público não pode retroceder. Ele tem que, na verdade, evoluir. Nesse sentido, eu peço para você ler lá o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 8987, que diz o seguinte, olha que diz o artigo 6º da 8987. Atualidade compreende a modernidade
das técnicas, equipamentos e das instalações e sua conservação, bem como a melhoria no serviço público. Então, a todo momento, a lei diz sobre a melhoria, né, um bom atendimento. Será que o serviço público ele é efetivo? Sim ou não? Eu acho que ainda não. O serviço público tem muito ainda a melhorar, muito a se adequar, né? Eu acho que até o modelo de servidor também precisa mudar, né? Nós temos uma legislação muito antiga, que precisa se atualizar. Hoje há novos pensamentos acerca do serviço público, né? Ainda não temos um serviço público adequado para o modelo do século XXI, com certeza não, né? Temos um serviço público inadequado, antiquado, digamos assim, né? Que precisa se amoldar às diretrizes do atual século, né? Não é possível, ainda que hoje eu vou ter que pagar um IPTU, eu vou ter que ir presencial numa fila de banco pagar o IPTU. Isso é coisa de município. Todas as ferramentas existentes, ainda o contribuinte tem que se submeter a grandes filas, né, para pagar pagar o seu IPTU. Não há necessidade mais disso. Isso na verdade, é impor um sofrimento ao cidadão, um sofrimento desnecessário. Tá? Fica aí a reflexão, se tem alguma pessoa que pode decidir, que decida, né? Então, esse artigo 6º é muito importante, dê uma lida lá. E vamos lá para o princípio aqui da universalidade ou generalidade, né? O que diz esse princípio? Vamos lá. Diz o princípio que a prestação do serviço público deve ser entendida à maior qualidade possível dos usuários. A maior qualidade, ou seja, a melhor qualidade possível aos usuários. Tá? Previsto. O serviço público só é ruim porque por falta de gestão, pura falta de gestão. Recursos, não há recurso, sim, recurso existe, está aí recurso. Na verdade, veja bem, quando a gente vai à UPA, esses atendimentos médicos, você percebe que a estrutura estão todas, né, danificadas, banheiros estragados, tem, na verdade, balcão ruim, toda uma infraestrutura precária e com recursos disponíveis. Falta, na verdade, no serviço público, gestão. A única coisa que falta no serviço público é gestão. Tá bom? Então fica aí a crítica em relação a esse princípio da universalidade ou generalidade, né? Que é o princípio que exige uma prestação efetiva, né? E eu tenho mais um outro princípio aqui, princípio da modicidade das tarifas, né? Que entra recursos, o menor possível, né? Algo tem que ser. O que é algo? O que é princípio da modicidade? O que é algo? O que é modicidade? É algo barato, algo com menos custo, né? Algo módico, algo barato, né? Então tem que ser o menor preço possível, barato, é aplicado por serviço público remunerado via taxa tem que ser barato, concorrência pública, o menor valor possível, né? Então essas licitações, por exemplo, contratação de pedágio, o menor preço possível, a utilização de espaços publicitários pelas concessionárias ao lado das rodovias. É muito comum as concessionárias utilizarem de espaço publicitário justamente para reduzir os custos das tarifas, tá bom? Daí, isso são os princípios. E o outro princípio que todo mundo conhece, né, princípio da cortesia. Será que temos um serviço público cortês, atencioso, efetivo?
que se preocupa com as dores do outro, que acolhe. Tá aí, fica a pergunta. Essa palavra acolhimento está muito em voga hoje. Tem que se aplicar também ao serviço público. Porque quando alguém procura o serviço público, ele está precisando de acolhimento, precisando de ajuda. E, na verdade, ele não está ali buscando um favor. Ele está ali buscando uma resposta de uma entidade do serviço público, né? O que fala o princípio da cortesia? Significa que o serviço público e as informações do interesse dos usuários devem ser prestados com polidez, com educação. Viu? Há até princípio para isso. Na prática, você, na verdade, vê um outro cenário. Um cenário de funcionários, digamos, descomprometidos, descontentes. Agora, se eu estou no serviço público, eu não posso jamais estar descontente com aquele ambiente. Foi uma opção minha. Ser servidor público é uma opção da pessoa. Ninguém é obrigado a ser funcionário público. Se eu optei por ser funcionário público, eu tenho que ser educado. Eu tenho que agir com educação, agir com respeito aos nossos contribuintes. Eu tento fazer isso na minha vida funcional diariamente. Atender as pessoas com respeito e com educação. Beleza, gente? Isso aqui são princípios que trazem uma reflexão, bastante interessante na vida das pessoas, todos nós, servidores públicos, contribuinte. Então é isso. E temos aqui o princípio da transparência. Eu vou ler para você o princípio que ele diz, está na lei, na 8987. Segundo tal princípio, o usuário tem o direito de receber do poder concedente e da concessionária. O que é o concedente? O poder público, e da concessionária, a pessoa que recebeu o serviço público. Informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. Se você tem alguma necessidade voltada para o serviço público, especialmente para essas concessionárias, está lá no artigo 7º, inciso 3 da lei 8987. Dê uma lida. Eu acho que quem pretende ser servidor público tem que entender essa dinâmica, como funciona essa questão, essa relação contribuinte e serviço público. Essa lei 8987 traz basicamente isso aí. Tá? Então, esse é o princípio da transparência. Turma, já falei demais, falei muito hoje. 18 minutos. Na próxima aula, vamos continuar aqui com os princípios. Eu vou falar sobre o princípio da continuidade do serviço público. O serviço público pode ser interrompido? Em que situações ele é interrompido? Serviço de greve, você pode? Existem restrições. Então, eu vou trazer uma reflexão sobre essa questão da continuidade do serviço público. Beleza, gente? É isso. Bons estudos. Espero que você goste das minhas reflexões. Isso aqui são meras reflexões. Para dar uma aula, isso aqui teria sido umas 2 ou 3 aulas de 40 minutos, para falar cada tópico de forma bem mais ampla. Eu trouxe aqui um resumo para você. Tá? A ideia do canal aqui, a ideia é trazer trazer de forma bem resumidinha. Tá? Beleza, gente? Bons estudos. Até a próxima. Um grande abraço. Se você achou interessante, se você gostar, por acaso gosta dos meus vídeos, inscreva lá, tá lá. Inscreva no canal. Tá? Eu vou ficar contente com a sua inscrição. Tá bom? Aproveite, estude bastante. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.